Com relação à primeira fala do GR, o substitutivo total, GR, é porque teve uma emenda em 2012 que não configurou, para não fazer emenda da emenda, foi feito substitutivo geral. Na minha apresentação, eu mostrei, foram 3 itens que foram alterados. Um zoneamento do Parque Maria Helena, umas ex de indução, que foi transformada em ex de regularização, porque já tem habitantes no local, e umas ex de indução foi eliminada porque estava na planície de inundação. O restante do plano é idêntico ao anterior, tá bom? Então aquelas discussões foram válidas e são as que estão, que embasaram o nosso trabalho, tá bom? Não é um substitutivo total que mudou tudo. Mudou 3 coisas para facilitar a leitura jurídica, porque senão as emendas de 2012 mudavam para a zona 14 uma área que não era indicado. Nessa revisão do plano, a gente ia falar de 3, mudou para 14, agora volta 3. Por exemplo, a leitura ia ser muito complexa. Isso tudo é para facilitar o entendimento da lei. Mudou pontualmente algumas coisas? Mudou essas 3 coisas pontuais por justificativas gerais, né? Eu respondo todo mundo ou vai passar? Pode responder, se o público te autorizar, depois ele complementa. Eu queria, nessa intervenção, agradecer a presença do vereador Carlos Cameroso, que também é membro da Comissão de Política Urbana dessa classe. A zona 14 que o Lúcio colocou desse choque, desse conflito entre habitação e indústrias, é justamente para a gente diminuir esse conflito que as áreas que já têm habitação configurada no local, a gente colocou como zona 3. É importante diferenciar a zona 3 das EIs, tá? Porque a todo momento o senhor colocou os EIs 14, os EIs 3 são coisas diferentes. A zona 3, a zona 14 são regras de uso e ocupação do solo. Essas zonas definem o tipo de ocupação, recuo, afastamento, questões técnicas para construir. As EIs, zonas especiais de interesse social, são manchas na cidade onde deve-se colocar empreendimentos de interesse social. As EIs que a gente tem aqui nessa região são áreas de zona 3, não de zona 14, então não vai ter esse impacto das indústrias, dos galpões, que por mais que não sejam impactantes a atividade em si, tem toda a dinâmica industrial que a gente procura evitar. É que numa cidade é impossível você segregar totalmente os usos, né? Na prática isso é viável, em qualquer lugar do mundo que a gente for, a gente vai ver que sempre acontecem alguns choques, mas a gente tem que minimizar esses conflitos. Eu também sou do Conselho de Habitação, sou suplente pela CEPLAN, compartilho dos seus anseios com a questão da moradia, das leis que a gente está trabalhando lá. O senhor João Pedro coloca a questão do adensamento pelo trânsito, do trânsito em função do adensamento. É verdade, a gente tem a questão do adensamento acontecendo na cidade como um todo, isso não é só na macrozona 9, mas é por isso que a gente tem essas diretrizes viárias todas traçadas aqui, para a gente tentar minimizar. A cidade cresce, a população cresce. Então a gente tem que contemporizar e fazer o melhor possível numa situação existente. O senhor Salomão, obrigada, participou com a gente de todas, acho que foi mais de 20, viu, seu Salomão? Nós fizemos 33, acho que o senhor esteve todas conosco. Obrigada pelos elogios. A colocação do Ronald com relação à leitura geral da cidade, em 2016 nós vamos ter o novo plano diretor, por obrigação do Estatuto da Cidade. O detalhamento das macrozonas é uma obrigação do plano de 2006. Então, em 2016, essa questão, essa crítica de que estamos analisando a coisa pontual, em 2016 nós temos que alinhar esse raciocínio. Mas não está sendo uma leitura pontual, só para explicar. Os parques lineares, por exemplo, como eu expliquei no começo, eles fazem parte de um sistema integrado, vou ler o nome inteiro aqui, Sistema Integrado de Áreas Verdes e Unidades de Conservação. Ele é um desenho para a cidade toda. Aqui é um detalhamento da macrozona 9. É claro que esse parque aqui do Córrego da Lagoa, ele continua, o Córrego Boa Vista, ele continua, é um estudo que tem continuação para as macrozonas do lado. A mesma coisa o zoneamento, a mesma coisa as diretrizes viárias, ele não é um estudo isolado. A gente mostra o detalhamento da macrozona 9 aqui, como coloca o plano diretor essa obrigação. Com relação
Tereza, do afunilamento da Ladino Selmi, as diretrizes viárias, elas não são obrigatórias de estar em lei. A gente coloca aqui o desenho das diretrizes viárias para fazer uma correlação entre as diretrizes viárias e o uso e ocupação do solo. O afunilamento, todos os problemas que a gente tem, não só na Gruta de Nucelma, como em vários locais, a gente tenta minimizar esse impacto criando outras vias para suprir, para complementar. Mas você falou que não tem mais nenhuma, que tem que ser a Ladino Selma, e a Ladino Selma está assim, então não tem solução? A gente tem a Ladino e temos várias outras vias aqui. O mapa está cheio de diretrizes viárias propostas, tá? Propostas, o Parque da Mata que você colocou que eu poderia confirmar, eu não posso, eu não sou da Secretaria de Urbanismo. A gente tem o cadastro na Secretaria de Urbanismo. É no planejamento. Por gentileza, eu posso, claro, confirmar se essa é uma área cadastrada ou não, olhando no cadastro. De cor, eu não tenho como saber da cidade inteira, até porque não é nem o meu departamento. Nós temos esse As documento. áreas cadastradas são mapeadas no Departamento de Informação e Cadastro, DIDC. Eu trabalho no DEPLAN, ambos da CEPLAN, tá bom? Tá bom, Érica, obrigado. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o secretário Santoro.